Abra a tua Bíblia, Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo de número 6. Palavras do Senhor Jesus, registradas por Mateus. Diz assim: os olhos são a lâmpada do corpo. Se você tem uma NVI, está dizendo que é uma candeia. Outras versões, lamparina, a mesma expressão. Os olhos são a lâmpada do corpo. Você pode dizer isso bem forte? Os olhos são a lâmpada do corpo. Essa é uma expressão importante para a nossa meditação hoje à noite aqui. E quero destacar algumas coisas sobre ela para a nossa meditação. Os olhos são a lâmpada do corpo. E Jesus continua dizendo: se os seus olhos, se essa lâmpada do corpo forem bons, o que vai acontecer com todo o nosso corpo? Todo o nosso corpo será cheio de luz, ou seja, muito bem iluminado. Porém, se os nossos olhos forem maus, todo o corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão? Mateus capítulo número 6, versículos 22 e 23. E essa é a nossa meditação central aqui. E o texto fala então dos olhos como sendo lâmpada do corpo. E é óbvio que nós estamos aqui diante de uma palavra que Jesus disse, que tem simbologias. Na história, os especialistas, os pais da igreja, definiram de várias formas o que Jesus estava querendo dizer com aquilo, o que estava dizendo na prática. Há diversas vertentes tentando explicar o que Jesus está dizendo. E muitas coisas são diversas, diferentes, mas uma coisa há uma convergência, que Jesus não estava falando de olhos naturais e nem de corpo natural. Jesus estava dizendo que os olhos são a lâmpada do corpo, ou seja, os nossos olhos são a perspectiva com a qual enxergamos a vida. E o corpo não é esse corpo físico com os membros, o corpo é a trajetória da vida, a vida como um todo. Então o que Jesus está dizendo é que os olhos são a lâmpada do corpo, ou seja, a perspectiva pela qual nós introduzimos para dentro do nosso coração, e a nossa fé reage a isso, e o nosso corpo é iluminado, ou seja, nossos caminhos são iluminados. Mas é importante a gente frisar o que Jesus está dizendo logo no início do verso 22. Os olhos são a lâmpada do corpo. E a partir disso, nós vamos começar, na data de hoje, e nas próximas 6 semanas subsequentes a essa quarta-feira, uma série de mensagens chamada oportunidades. Qual é a palavra? Oportunidades. Está aqui atrás de mim, você está vendo, vai ficar aí o tempo todo. Daqui a pouco vou usar uma outra imagem para ilustrar uma questão mais particular. Mas nós vamos falar sobre oportunidades. Algo que está completamente dentro da nossa realidade no dia a dia. Talvez você ouviu, ou você falou, ou talvez usou algum outro sinônimo para a palavra oportunidade durante esse dia. Oportunidades. Aliás, há no adágio popular brasileiro uma expressão que fala sobre oportunidades e fala muito bem. Uma síntese da vida. Quando a gente ouve a frase, talvez você já falou, ou você já ouviu falar essa frase. Ou as duas coisas, falou e ouviu. E a frase é: a vida é feita de oportunidades. Você concorda com essa frase? Se pudéssemos resumir a vida do ponto de vista social, a vida é feita de oportunidades. E oportunidades só podem ter duas respostas da parte de cada um de nós. Ou nós aproveitamos bem as oportunidades, ou nós desperdiçamos as oportunidades. Olha para a história da tua vida. Independente de que idade você tenha, porque vejo aqui crianças, vejo adolescentes, e o que Jesus está dizendo e vai falar conosco nessa noite, não importa que idade tenhamos ou que realidade estejamos vivendo. Oportunidades surgem para todas as pessoas e em qualquer momento da vida. Oportunidades. A vida é feita de oportunidades. Se você pudesse olhar para a tua história, seja ela qual for, quanto tempo você tem de vida, você diria que você tem aproveitado bem ou mal as oportunidades que você tem tido na sua vida? Porque só há duas possibilidades quando o assunto é oportunidade. Ou aproveitamos bem, ou desperdiçamos oportunidades. E na nossa vida é assim. Oportunidades surgem, e a gente só pode corresponder ou responder a elas aproveitando bem, ou desperdiçando oportunidades. E nesse auditório aqui, físico e virtual, só há 2 tipos de pessoas. Aquelas que estão celebrando as conquistas pelas oportunidades que foram abraçadas, que foram bem recebidas.
Ou gente que está talvez chorando amargamente ter perdido algumas oportunidades da vida e não consegue olhar a vida em outra perspectiva senão dos fracassos que cometeu ao longo da vida, fruto das oportunidades que foram desperdiçadas. E olha, uma coisa nos iguala aqui. Todos nós aproveitamos oportunidades e todos nós desperdiçamos oportunidades ao longo da nossa vida. Verdade ou mentira? Nossa história de vida é assim. Oportunidades que aproveitamos e oportunidades que nós, de alguma forma, desprezamos, rejeitamos ou não tratamos com a devida atenção, desperdiçamos. E oportunidade, segundo a definição mais comum do dicionário, seja ele virtual, informal, diz que oportunidade é aquela coisa que nós podemos definir como uma grande chance, ou uma brecha, uma possibilidade, um ensejo, uma ocasião, um lance, são sinônimos de oportunidade. Todos nós lidamos a vida toda com oportunidade. Oportunidade, segundo o dicionário, é circunstância favorável para a realização de algo. Isso é oportunidade que nos iguala e nos torna comum. Agora, Jesus começa essa parte do seu discurso no Sermão da Montanha falando sobre os olhos são a lâmpada do corpo. Os olhos são a lâmpada do corpo. Naquele tempo, vocês sabem, não havia energia elétrica. Boa parte das coisas acontecia entre 6 da manhã e 6 da tarde, quando o sol, então, vigorava durante o dia. Chegava a noite e não havia muito trânsito, não havia labor, não havia atividade. Poucas pessoas usavam a noite para alguma coisa, e era só para questões emergenciais. E naquela época se usava lâmpada, lamparina, ou candeia, como está na versão da NVI. Eram artefatos que eles utilizavam para poder andar pela cidade, ou pelos lugares, pelos vilarejos, como eram comum naqueles dias. Então, tinha um papel preponderante, fundamental, mas era um recurso escasso. Nem todo mundo tinha azeite ou tinha qualquer outra especiaria para poder acender uma lamparina, uma candeia, uma lâmpada. Então, era utilizado com muito cuidado uma lamparina. Não se desperdiçava tempo com a lamparina. Nós somos numa época pródiga que a iluminação é uma coisa maravilhosa, que entretém, que ilumina. Mas naquela época, Jesus está usando um recurso de linguagem em que as pessoas entendiam que uma candeia, uma lamparina, era algo muito importante, muito raro, não era acessível a todas as pessoas e era utilizado de forma muito pontual e assertiva. Então Jesus está usando um recurso de linguagem para dizer que os nossos olhos, tal qual uma lamparina era muito útil e importante para aqueles dias na época, são os nossos olhos. Ou seja, a perspectiva, a lente pela qual enxergamos a vida, as oportunidades. Então, se os nossos olhos estiverem bem abertos como uma lamparina, nós vamos enxergar muito claramente o que é uma oportunidade e vamos aproveitá-la muito bem. Mas se nós formos, de alguma forma, relaxados com a candeia do corpo, com nossos olhos, com a perspectiva com a qual nós vemos e lemos a nós mesmos, as pessoas ao nosso redor, a Deus e as circunstâncias, nós vamos poder enxergar claramente muitas oportunidades, muitas portas que Deus está abrindo para mim e para você nesses dias. A despeito do que fizemos com oportunidades no passado, o que Deus está nos chamando é olharmos, e olharmos para os nossos olhos como sendo uma lamparina, algo muito raro e importante e que nós precisamos cuidar muito bem. E ele disse, os olhos são a lâmpada ou as lâmpadas do corpo, ou seja, a forma pela qual nós enxergamos. E sabe, é muito comum as pessoas terem uma realidade diante de si, e num grupo de pessoas como estamos aqui, grupo seleto, você que teve a oportunidade de vir, abraçou essa oportunidade, vai ser muito abençoado. Porque Jesus está nessa casa. A palavra dele está sendo ministrada. É uma oportunidade que ele está dando para cada um de nós e estamos aproveitando. Mas veja uma coisa, nós podemos estar diante de um cenário aqui, vocês todos estão me olhando. Eu consigo olhar de você, cada um de vocês de forma muito panorâmica, estão espalhados por esse auditório, mas todos vocês estão me vendo na mesma condição. A questão é, quando olham para cá, para uma imagem como essa, cada um de nós pode ter uma interpretação, pode ter uma perspectiva diferente do outro. Ou seja, a lâmpada dos olhos, do corpo, os olhos, pode ser que esteja aberta para uma coisa ou para outra. E isso é lindo, na multiplicidade. Mas sabe que muita gente vê o mesmo cenário,
com as mesmas condições, os mesmos personagens, as mesmas circunstâncias, e veem coisas completamente diferentes umas das outras. Como explicar isso? A nossa lente, a nossa perspectiva é diferente. E por vezes, alguns veem oportunidades no mesmo cenário, e outros veem ameaça naquele cenário. Depende de como enxergamos. Por isso vamos cuidar muito bem dos nossos olhos. E que os nossos olhos sejam abertos sempre para Jesus e para a sua palavra, que a partir dele nós somos capazes de interpretar toda a boa oportunidade que ele tem posto diante de nós. Uma imagem, Lucas, que eu combinei com você, vai aparecer aqui na tela, nesse telão central. Rodou o mundo, você já viu essa imagem em algum lugar, já viu? Muita gente usou essa imagem para diversas coisas, mas está lá. O cenário é o mesmo? É. As pessoas são as mesmas? Não. Estão na janela igual um do outro? De jeito nenhum. Estão num busão, num penhasco, um está vendo um muro, outro está vendo um horizonte. E olha a perspectiva como muda no mesmo lugar. Pergunta aos nobres irmãos e irmãs, não é assim a nossa vida também? Nós estamos vivendo no mesmo planeta, na mesma cidade, habitando nessa noite o mesmo auditório, ouvindo a mesma palavra, a mesma pessoa pregando, as mesmas circunstâncias, mas cada um de nós pode olhar por uma perspectiva diferente uns dos outros. Nós podemos olhar para essa noite como sendo uma grande oportunidade na viagem da vida, ou nós podemos achar que tudo está acabado, não vai acontecer mais nada na nossa vida. Uma ameaça. É uma questão de perspectiva. Obrigado, Lucas. Esta é a imagem da nossa vida. Tem gente olhando para a sua família numa perspectiva que eu não gosto de usar o termo aqui otimista, porque, sabe, nós não somos aqui pregadores e temos respeito com quem seja, pregadores do tipo autoajuda. Autoajuda. Em você tem toda a chave importante. Nós vamos destravar você e de você vai eclodir alguma coisa. Não cremos nisso. Nós cremos na ajuda do alto, na ajuda que vem do Espírito, na ajuda que o Espírito nos dá para enxergarmos tudo quanto Deus enxerga como Ele enxerga, como Ele vê. Mas talvez tenhamos gente aqui que está vendo uma situação delicada na sua vida conjugal. Seu casamento não está bem. Estou fazendo só um diagnóstico de uma realidade que é comum a muitos de nós. Quantos são casados aqui? Quantos estão muito bem casados? Isso aí, já faz uma moral que já é meio caminho andado. Dependendo do que você tem que acertar. Mas olha para a tua vida conjugal. Todos nós, em algum momento, já passamos uma dificuldade conjugal. Um desajuste conjugal. Por um momento em que não há convergência, há muita divergência de ideias. Momentos de confronto de ideias. E alguns estendem para além do que deveria e vira uma crise conjugal. Mas imagina que você está vivendo, talvez você não esteja, só para você imaginar, uma crise conjugal. Aí você está aqui desse lado direito, quando está ali o casal Ruzênio, meu amigo Anderson e sua esposa. E você está aqui desse lado aqui, talvez não cite o seu nome, mas você é um casal também, Viviane e seu marido, já que falei do marido para a mulher, da mulher para o marido, para ficar uma coisa igualitária aqui. Estão vivendo crise conjugal, no mesmo aspecto, financeiro. Não é o seu caso, você tem muito dinheiro. E nem o seu, Anderson, que você tem mais do que ele. E os irmãos não recebem, mas está tudo bem. Mas digamos que vocês estão vivendo a crise conjugal e o assunto que está levando vocês para uma divergência é finanças. Aí vocês me procuram os dois, no mesmo dia. Sento com os dois casais, vamos aproveitar então a consultoria pastoral, vamos sentar aqui, vamos verificar algumas coisas. Aí faço perguntas para esse casal, faço perguntas para aqueles casal, para outro casal, e vou fazendo perguntas iguais. Naturalmente eu vou receber respostas muito distintas, porque cada um de nós tem uma realidade e uma perspectiva sobre o dinheiro em particular. E vocês sabem, os dois motivos maiores de divórcio no Brasil e no mundo até, é questões de ordem sexual e financeira. São esses dois grandes assuntos. Mas o assunto aqui é financeiro. Aí a gente está lá falando, você foi criado, Anderson, junto com a tua esposa, ou diferente da tua esposa, em realidade que dinheiro foi visto de uma forma. Casaram-se, tiveram então divergência para unir esses universos. A Viviane e seu marido a mesma coisa, viveram em contextos diferentes, perspectivas diferentes, e agora estão casados, precisam unir o universo financeiro, mas estão com dificuldade. E nem sempre a dificuldade tem a ver com escassez. Já aconselhei casais que o problema era superávit. O problema era que um ganhava mais do que o outro. E para piorar, a mulher ganhava mais do que o marido. E por ganhar mais do que o marido se sentia ofendido, e a mulher se sentia maior, e vivia uma crise conjugal. Mas deixa para lá esse assunto. Estamos aqui com o Anderson Ruzênio, a tua esposa, a Viviane e seu marido. Viveram em perspectivas diferentes. Têm realidades diferentes. Aí o que eu mostro para eles? A perspectiva de Deus sobre o dinheiro, que é o compromisso pastoral.
Meu compromisso pastoral não é entender toda a história de vocês, para então dar um veredito artesanal, para ver se alguma coisa lá técnica ajude vocês a dar uma melhoradinha no assunto crise conjugal financeira. Meu compromisso pastoral é ensinar princípios bíblicos que são universais a todos nós, casados e não casados, homens e mulheres. Aí dou para eles perspectiva de Deus, o que Deus pensa sobre o dinheiro. E eles vão ter que dar uma resposta. E, em geral, a gente dá resposta muito diferente para a mesma perspectiva de Deus. E está aí a questão. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Mas foi o mesmo Jesus que continua dizendo, se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. Mas como Jesus definiu nossos olhos? Como sendo lâmpada do nosso corpo. Ou seja, nós interiorizamos tudo ao nosso redor, para dentro do nosso coração, e partimos então a conviver com tudo isso na perspectiva que a gente tem em cada um de nós. Por isso, irmãos, que a conversão a Jesus, ouça-me nisto, a conversão a Jesus, ela destrói toda a perspectiva pessoal e humana que a gente tinha. Olha, por exemplo, para o texto clássico de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. É uma conclusão do apóstolo Paulo quando ele disse, se alguém está em Cristo, o que essa pessoa é? Ela é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. E o que aconteceu com o tempo presente? Tudo se fez novo. Se você retroagir 2 versículos nesse mesmo contexto, de 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, então 15 e 16, ele vai dizer assim, irmãos, noutrora, noutro tempo, todos nós olhávamos para Cristo de uma forma humana, de uma perspectiva humana, e olhávamos também nessa condição de perspectiva humana, mas agora já não é mais assim, porque se alguém está em Cristo, ganhou uma nova natureza, ou seja, ganhou uma nova perspectiva, ganhou novas lâmpadas para o corpo, os olhos. Passou agora a enxergar do ponto de vista correto, adequado, mais alto, mais visível, o ponto de vista de Deus. As coisas velhas, ou seja, meus paradigmas antigos, minha forma antiga de interpretar a vida e as circunstâncias ficaram para trás. E uma nova perspectiva surgiu diante de mim. Ou seja, agora para onde olhamos, o ponto é comum. Olhamos para Jesus, olhamos para a sua palavra, temos dela então uma fonte única para a solução de todos os nossos problemas e dilemas. Toda tentativa humana de resolver problemas pontuais, ocasionais, como se fossem únicos, ele é muito equivocado. Ele pode ser um grande paliativo, pode amenizar. Mas o que resolve o nosso problema de perspectiva de vida é se nós agora somos novas criaturas. Se Jesus é o nosso ponto comum de resolver o conflito de um casal com sobrenome ou um casal com outro sobrenome, nós temos a palavra de Deus, a perspectiva de Deus, para então avaliarmos todas as coisas e então temos uma lente pela qual nós enxergamos oportunidades. Qual é a palavra-chave? Oportunidades. Está claro o raciocínio? Porque daqui a pouco eu vou caminhar para algumas orientações, ou na verdade, alguns ensinos fundamentais para a gente lidar com oportunidades. Mas os olhos são a lâmpada do corpo. Os olhos são a lâmpada do corpo. Precisamos levar em consideração que Jesus não estava tratando então de olhos naturais, Jesus estava lidando com olhos espirituais. Que o Senhor abra os meus olhos, os seus olhos espirituais nessa noite, como nunca abriu, para enxergarmos toda a oportunidade que Ele tem dado a mim e dado a você. Você recebe isso? Então, olhos têm a ver com perspectiva. O corpo, tudo em nossa vida. Visão é algo que vai muito além do natural. Visão é espiritual, fundamentalmente espiritual. A lente pela qual enxergamos a nós mesmos, aos outros, a Deus e as circunstâncias vão definir se nós vamos tomar posse de toda oportunidade ou vamos rejeitá-las. Olha, por exemplo, olha lá para o Antigo Testamento, livro de Números, capítulo 13, mostra um determinado momento onde Moisés para todo o povo,
reúne 12 homens de cada tribo de Israel, 12 homens muito bem selecionados, muito bem treinados na arte de espiar, de fazer um relatório, homens que conheciam a promessa de Deus a respeito daquela terra para a qual eles estavam muito próximos de chegar. 12 homens são enviados por Moisés dizendo, vão espiar a terra e me tragam um relatório. Foram os 12, lá pelas tantas eles voltam. 10 deles dizem assim, aliás, os 12 disseram para Moisés, a terra é complexa, os habitantes daquela terra são muito grandes e fortes, ela é fortificada, aquele lugar vai ser difícil de conquistar. Um relatório realista, tem nada a ver com positivismo ou com negativismo, com aquela perspectiva positiva ou negativa da vida, otimista ou pessimista. 12 espias voltam, e eles voltam com o mesmo relatório. 10 deles dizem assim, nós nos vimos, ouça isto, nós nos vimos como gafanhotos diante daqueles homens, aquela terra é impossível de ser conquistada. Nós não temos recurso, arsenal de guerra. Nós não temos um plano estratégico. É impossível tomar posse daquela terra que já está possuída por aquele povo. 2 deles, Josué e Caleb, viram o mesmo cenário, mas não se enxergaram como gafanhotos naquela circunstância. Eles disseram, é verdade tudo o que esses 10 disseram. A terra é fortificada. Os homens que lá vivem são muito altos. A terra é muito bem aparelhada. Há um arsenal de guerra lá, muito maior do que nós temos, mas nós temos a promessa do nosso Deus. Ele diz, subamos e a possuamos. As circunstâncias são essas, o relatório realista é esse, mas nós estamos debaixo de uma promessa de Deus. E vocês conhecem a história, 10 homens pessimistas destruíram o coração do povo, o povo não entrou naquela terra, Josué e Caleb possuíram aquela terra. Por quê? Porque para além da perspectiva humana, eles tinham a compreensão de que Deus estava dando a eles uma oportunidade, porque Deus havia prometido dar a eles aquela terra. As dificuldades eram reais, as circunstâncias que eles mapearam eram reais, mas acima da circunstância estava a promessa de Deus. E foi isso que nutriu o coração de Josué e de Caleb, e eles foram muito abençoados. A lâmpada dos olhos, do corpo deles estavam abertas para enxergar a oportunidade que Deus estava dando a eles de ter uma terra que manava leite e mel. 10 deles ficaram pelo meio do caminho. Por quê? Porque os olhos são a lâmpada do corpo. Diga isso comigo, os olhos são a lâmpada do corpo. Então, com nossos olhos, nós interiorizamos tudo o que enxergamos, e a partir disso, a nossa fé, ela então reage. Nesse sentido, nós só podemos ter então 2 perspectivas de vida. Ou nós temos diante de nós ameaças, ou nós temos diante de nós oportunidades. É uma questão de escolha de cada um de nós, de como veremos as questões ou as circunstâncias da vida. Veja, por exemplo, quantas decisões você não tomou já hoje? Quantas oportunidades eu e você já não tivemos hoje? Parte do princípio da mais básica. Você acordou pela manhã, independente que horário acordou pela manhã, eu e você tivemos a oportunidade de usar as nossas primeiras palavras, os nossos primeiros afetos do coração, primeiro raciocínio do dia, para poder dizer, Senhor, muito obrigado pela oportunidade de eu ter amanhecido vivo ou viva nesse dia 1º de novembro de 2023. Amigos, vocês sabem disso? A vida é uma dádiva que a gente vai recebendo em doses homeopáticas. Todo dia, uma pequena porção da dádiva da vida nós recebemos das mãos de Deus. Pergunto a você, você agradeceu a Deus por esse dia especial que você e eu estamos vivendo? Se você o fez, você aproveitou a melhor oportunidade do dia. Se você perdeu, amanhã é um novo dia. Crie esse hábito de acordar todas as manhãs, agradecendo a Deus por estar vivo naquele dia e por tudo que você vai viver naquele dia. Ainda que seu coração esteja tomado de ansiedade, de tristeza, de inconformidade, de insatisfação, que por vezes temos mesmo, com relação ao trabalho, com relação às coisas que não vão bem na nossa própria vida, com aquela sensação de que as coisas não estão tão bem como deveriam na nossa casa, nas nossas finanças, no nosso país, no mundo com esses conflitos todos que estamos vendo. A despeito disso tudo, a vida é uma dádiva a ser desfrutada todos os dias e o Senhor é responsável por isso.
oportunidade de agradecer a Deus. Não percamos nunca. E olhe para as dificuldades que você encontra ao longo do seu dia como oportunidades. Oportunidade de Deus transformar tua perspectiva sobre as situações e transformar as situações por meio de você. Não olhe como ameaça. Meu trabalho é uma ameaça. Meu chefe é uma ameaça. Aquela amiga de trabalho é uma ameaça. O trânsito é uma ameaça. Tudo é ameaça. Tudo é uma oportunidade. Depende de como nós temos visto as coisas. Porque os olhos são a lâmpada do corpo. E se os nossos olhos, a lâmpada do corpo, forem boas, tudo em nós vai ser bom também. Veja que Jesus não mirou para as circunstâncias. Jesus está dizendo da perspectiva de cada um de nós. Qual tem sido a sua perspectiva pessoal, de você mesmo? Há um texto de Provérbios que diz assim como ele se imagina na sua alma, assim ele é. Em geral, nós somos aquilo que a gente imagina da gente mesmo. Como você se imagina? Olhando para você, qual é a perspectiva que você tem de você mesmo? Da tua fé? Da tua relação com Jesus? Perspectiva que você tem da tua família? Qual a perspectiva que você tem do seu trabalho, dos seus estudos, dos seus amigos, do momento que estamos vivendo no mundo como uma coisa global? Qual a perspectiva que eu e você temos de tudo isso? Se a perspectiva é de oportunidade, nós vamos andar saudáveis na mente e no coração. Se tudo é uma ameaça, naturalmente você, se não está adoecido ou adoecida, vai adoecer. Porque é uma questão de perspectiva. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Tem muita gente olhando os mesmos cenários com olhos diferentes. Escolha olhar a vida como uma grande oportunidade. Escolha olhar a circunstância a partir de hoje como uma grande oportunidade de Deus trabalhar em você, trabalhar em mim e trabalhar por meio de nós para mudar tudo ao nosso redor. Com quantos Deus pode contar para mudar aquilo que você não está muito satisfeito? Deixa eu te fazer a pergunta anterior a essa. Quantos aqui estão insatisfeitos com alguma coisa na vida? Deixa eu ver, levanta bem a tua mão. Quantos estão insatisfeitos com alguma coisa na vida? Veja que isso é muito real a todos nós. Oportunidades. E Deus vai nos ajudar. Deus vai nos dar graça. Tem muita gente celebrando as oportunidades que aproveitaram. Outros tomados de autocondenação, vivendo debaixo de culpa, pela tristeza de ter desperdiçado as oportunidades em sua vida. Tem gente vivendo assim. Mas é noite de vitória se essa é a sua realidade. O Senhor vai colocar no seu coração, pelo poder do Espírito Santo, uma visão ampliada e os teus olhos, a lâmpada do teu corpo vai ser aberta e você vai ver muito claramente todas as coisas, vai viver em vitória para a glória de Jesus. Você crê nisso? Então os olhos são a lâmpada do corpo. Podemos então, a partir de hoje, estarmos atentos para identificarmos toda a oportunidade que Deus criará a nós, na jornada da nossa vida, aquilo que temos ainda para viver, e que você viva muitos anos e aproveite todas as oportunidades que o Senhor tem te dado. Então eu queria, no encerramento aqui, mais 10 minutinhos, queria falar sobre 3 conselhos práticos, 3 conselhos de ouro, para quem quer aproveitar toda oportunidade daqui por diante. Quantos querem aproveitar toda oportunidade? Eu quero. Eu quero ser alguém que agarra com firmeza as oportunidades que o Senhor vai me dar daqui por diante, a partir dessa noite. 3 conselhos, então, de ouro sobre oportunidade. Primeiro, trate cada oportunidade como sendo única. Me ajuda aqui? Qual é o primeiro conselho de ouro? Trate toda oportunidade como sendo... Vamos dizer todos juntos? Trate toda oportunidade como sendo... Vocês conseguem dizer só vocês? Sabe por quê? Nós temos a tendência de desperdiçar tudo que achamos que nunca nos faltará. Temos a tendência de achar que amanhã as coisas vão acontecer igualmente como foram hoje. Nunca será assim. Por exemplo, nós nunca mais teremos na história, se é que a gente não combine aqui, essa configuração de auditório, de palavra e de forma como as coisas estão acontecendo. Técnica, virtual ou aqui na questão da oratória. Nunca mais nós vamos repetir esse formato aqui. Se a gente não combinar, nunca mais nós vamos ter um Quartas com Vida nessa perspectiva aqui. Semana que vem pode ter mais gente, menos gente, você pode não estar. O que seria uma tragédia, você não estar.
vai ser muito abençoado e abençoada, mas nunca mais a gente vai repetir isso aqui. Mas nós temos a tendência de desperdiçar oportunidades que a gente julga que nunca vai faltar na vida. Olha, por exemplo, uma experiência de Jesus com a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. João capítulo 6, conta a história de que Jesus viu aquela multidão faminta, desesperada, e chega até as mãos de Jesus 5 pães e 2 peixes. Lembra da história? É chamada de a primeira multiplicação de pães e peixes, porque teve uma segunda multiplicação envolvendo 7 pães. Mas aquela era a primeira multiplicação. Ninguém sabia que aquela multiplicação ia acontecer. Milagrosamente, Jesus dá graças a Deus ao Pai. Aqueles 5 pães e 2 peixinhos são multiplicados. Uma multidão de quase 15 mil pessoas comeram até fartarem-se. Mas no final daquela comilança toda, sobrou muita coisa ainda. E guarde isso, no versículo número 12 de João 6, Jesus diz aos discípulos: recolham tudo, não desperdicem nada. Pensa pela perspectiva natural daqueles discípulos. O dia foi desgastante, foi uma jornada longa de ministração, eles estavam cansados também, viram um milagre extraordinário acontecer, o que nunca houve na época, ou nos dias que eles viveram na história de Israel. Jesus multiplicou tantos pães e tantos peixes, aquilo aconteceu milagrosamente num chamado estalar de dedo, numa oraçãozinha. Poxa, deixa apodrecer aí, amanhã você multiplica mais. E aí na semana que vem, multiplica de novo. E todas as vezes que houver uma necessidade de fazer um banquete para tanta gente, o Senhor multiplica. Jesus tratou assim? Não. Jesus fez aquela oportunidade milagrosa, uma grande oportunidade de ensinar um princípio àqueles seus discípulos e ensinar agora nós também. Nada do que Deus faz deve ser desperdiçado. Toda oportunidade deve ser tratada como sendo única e exclusiva. Dias depois há uma segunda multiplicação, mas Jesus estava ensinando naquela primeira, que aquela poderia ser a única da história, e disse: recolham tudo. Eu imagino a carinha daqueles discípulos chateados, dizendo: Jesus está de brincadeira esse assunto, vai dar um trabalho. E diz o texto sagrado, depois que eles reuniram todo o que sobrou, 12 cestos estavam cheios. Quantos discípulos eram? Cada um deles deveria carregar um, para aprender que oportunidades devem ser tratadas como únicas. Tem muita gente perdendo oportunidade na vida, achando que vai ter de novo. Eu vi esses dias, não há muito tempo, uma história de um americano vivendo em situação de rua, Anderson. E ele foi questionado porque ele tinha ganhado na loteria 3 vezes. 3 vezes ele tinha se tornado um milionário. Não é essa historinha que a gente ouve às vezes no Brasil, que a gente não sabe se tem. O americano leva a sério informação. Foram até esse homem, descobriram que ele ganhou na loteria 3 vezes. 3 vezes ele ficou pobre. Aí a repórter perguntou para ele assim: escuta, e como é que você está olhando o cenário futuro? Ele falou: continuo jogando na loteria. Porque se eu ganhei 3, vou ganhar uma 4ª. Alguém pode dizer, talvez ele seja um baita do sortudo e ganhe uma 4ª, mas não sabemos. Ele não pode lidar com a vida assim. 3 vezes ganhou e 3 vezes desperdiçou. É assim na nossa vida também. A gente não trata oportunidades como sendo únicas e perdemos aquela oportunidade. Vocês sabem pela experiência da vida, pela experiência de vida de cada um de nós, que tem oportunidades na nossa vida que vem uma única vez mesmo. Há oportunidades que nos acontecem uma única vez mesmo. Agora, como nós não sabemos qual vai ser a oportunidade que será única e qual oportunidade vai se repetir na vida, como nós devemos tratar toda oportunidade? Como sendo única. Amigos, se nós tratarmos cada oportunidade como única, nós dificilmente vamos desperdiçar ou mal utilizar as oportunidades que Deus está nos dando. Olha para a história da tua vida agora. Quais são as oportunidades que Deus está batendo a sua porta e te entregando? E que talvez você está relutando no seu coração, por algum sentimento que seja, você está relutando em aproveitar essa oportunidade. Cuidado, isso não é para trazer tristeza e terror para a tua vida, mas cuidado, que pode ser que você perca essa oportunidade e passe o resto da sua vida, como conheço algumas pessoas acima de 60 anos, que não conseguem mais viver a vida por causa do terror e da assombração, da tristeza de ter não aproveitado oportunidades que nunca mais vieram. Cuidado, não desperdice nada que Deus tem te dado. Se você tem tido alguma oportunidade nesses dias, a despeito do seu medo, da sua
incapacidade pessoal, a despeito de qualquer coisa, aproveite, porque pode ser a única oportunidade que você vai ter nesse aspecto. Faça bom uso, aproveite a oportunidade que Deus está te dando. Se você precisa perdoar alguém, faça isso. Faça isso logo. Talvez você não tenha tempo para fazê-lo. Se deixar e adiar. Se você precisa demonstrar amor prático por alguém, faça hoje. Nem que seja por uma ligação. E olha, hoje o recurso virtual nos ajuda, como o cronômetro tem aqui. Você pode falar com a pessoa e vê-la. Aproveite essa oportunidade. Dizer ao seu pai o quanto você o ama, o quanto você o admira. Dizer ao teu filho o quanto você está orgulhoso ou orgulhosa por um feito dele. Dizer a um amigo o quanto ele é especial para você, a um namorado, a um noivo, o quanto tem sido bom estar juntos e olhar as perspectivas da vida na condição de juntos para sempre. Aproveite oportunidades. Aproveite oportunidade para expressar gratidão a alguém, para dizer a alguém, olha, muito obrigado. Olhar nos olhos e dizer assim, muito obrigado por tudo aquilo que você tem me feito. Aproveite, porque talvez você não tenha oportunidade. Já disse em outros momentos aqui, eu gosto muito de fazer velório. Eu tenho uma paixão profunda por velório. Gosto de estar lá por diversas circunstâncias, principalmente pela questão evangelística que um velório cria para você falar sobre a pessoa de Jesus. É fantástico o velório para isso, propício. Mas me chama a atenção, por exemplo, quando vou a um velório e vejo aquele desespero de algumas pessoas que passaram a vida toda diante daquela mãe que está ali, só o corpo inerte, só a casca, e aqueles filhos todos gritando desesperadamente, mãe, eu queria ter te dito, mãe, eu queria ter falado, mãe, me perdoa, e aquele corpinho não dá mais. Aquilo é uma cena horrível, dilacera o coração. Quando, por exemplo, você vê um senhor, outro dia estava no velório, viu o marido da mulher lá no cantinho assim, bem sozinho, chorando, só correu uma lágrima só, quentinha. E eu percebia na expressão dele que ele estava contido ali, mas ele estava explodindo por dentro, porque talvez ele perdeu grandes oportunidades para dizer para aquela mulher, que comida gostosa que você fez. Ao dia que ela errou, está com muito sal, você nunca faz bem feito isso, aquilo outro. Isso serve para pais e filhos, para cônjuge, seja marido ou mulher. Aproveite a oportunidade de perdoar. Aproveite para abrir mão do orgulho. Volte a falar com um amigo. Volte a falar com os seus pais. Volte a estar com os seus filhos. Nós vemos uma crise política alguns anos atrás. Não muitos, irmãos. Famílias foram divididas entre quem é de esquerda e quem é de direita. E no final das contas, ninguém era de esquerda e de direita. Estavam tão cansados do sistema político do nosso país. Ficamos abismados com as histórias todas, que a gente se dividiu, eles estão tudo juntinho lá. Famílias se dividiram. Não deixe de aproveitar a oportunidade de restaurar seu relacionamento com alguém. Dizer para alguém assim, olha, eu errei, eu falhei, sinto tanto a tua falta. O que ele vai pensar de mim? Vai pensar que você é um herói, uma heroína. Não perca oportunidades. Não sabemos quais são as últimas, ou as que teremos mais. Cada oportunidade deve ser aproveitada como sendo única. Essa é a primeira dica, essa é a primeira orientação que quero deixar no coração de vocês. A segunda, caminhando aqui, a segunda é, não force oportunidades. Conhece gente que está sempre forçando a barra? Tudo que é forçado dá ruim. Tudo que a gente força traz consequências. Toda porta arrombada que se abre causa prejuízo. Não force oportunidades. Não force oportunidades. Tudo que é forçado causa grandes consequências. Olhe para Gênesis 16, quando Deus, no meio de um momento da vida de Sara e Abraão, os chama para irem para uma terra distante e que faria deles uma grande nação através de filhos, ou pelo menos de um filho. No meio do processo, Sara perde a paciência. E ela tem uma grande ideia de ajudar Deus, dar uma oportunidade para Deus cumprir o que ele havia prometido que faria. E ela teve uma grande ideia que seu marido assumiu como sendo maravilhosa. Já sei, eu tenho uma serva, o nome dela é Agar. Você, meu marido, você vai deitar-se com essa mulher. Já que Deus me impediu de ter filhos, vão provocar a oportunidade aqui. A promessa é de ter filhos, mas nós precisamos fazer alguma coisinha aqui. Precisamos forçar o negócio, acelerar o processo, afinal de contas, nós estamos muito velhinhos, daqui a pouco a gente vai morrer, e essa oportunidade vai morrer com a gente. Ela teve a brilhante ideia, e o marido aceitou. Deitou-se com Agar. Depois que aquela mulher engravidou, e aquele menino nasceu chamado Ismael, a vida daquela família virou um inferno.
Sara começou por ciúmes natural, vendo que talvez seu marido estava dando muita atenção para aquela serva e para aquela criança, enciumada fez com que Abraão mandasse embora Agar e Ismael, sem nada, ao ponto de Agar sentar debaixo de uma árvore e pedir a Deus de longe para não ver o filho morrer. Tamanha era a situação, saiu de casa amargurada. Ela foi usada para forçar uma barra e agora está sendo responsabilizada por aquilo, ela e o menino. E vocês conhecem, eu não estou aqui nem definindo escatologicamente esse conflito lá na faixa de Gaza entre israelenses e palestinos. Mas sabe o que é esse conflito? Nasceu aqui. Porque forçaram a barra, nasceu os povos árabes, que perseguem o povo judeu desde aquela época. Por quê? Porque o menino foi abandonado pela forçação de barra de um casal. Deus não precisava da ajuda deles para fazer o que havia prometido que faria. E deixa eu dizer uma coisa para você e para mim olhando no espelho. Deus não precisa de forçação de barra de nenhum de nós para fazer aquilo que Ele já nos prometeu. Cuidado com a sua ansiedade. Cuidado com esse desejo de ver as coisas acontecendo muito rápido na sua vida. Porque bênção que é antecipada se torna maldição. Espere o tempo de Deus. Espere em Deus. Confie em Deus. Não force a barra porque as consequências são traumáticas na vida. Tem muita gente forçando oportunidade. Mas e o que eu devo fazer? Se Deus te prometeu, espere. Se Deus te prometeu alguma coisa, espere. Até quanto tempo, pastor? Não sei. O que eu sei é que o Deus que nos prometeu, Ele é fiel para cumprir, e aquilo que Ele tem para fazer na nossa vida vai chegar no melhor momento da nossa história, a despeito das nossas perspectivas. Os olhos são a lâmpada do corpo. Sara abriu e teve uma ideia. Vou forçar a barra. Tudo que é forçado faz mal. Todo relacionamento forçado é horrível. Tudo que é forçado faz mal. Espere em Deus, porque Ele vai cumprir o que prometeu. Não force a barra, porque isso vai trazer problema e prejuízo para você. Não force oportunidades. Espere em Deus. Ele sempre tem o melhor para cada um de nós. Você crê assim? Então diga assim: eu quero aprender a esperar em Deus. Toda oportunidade que Ele tem para mim. Amém. Terceira dica de ouro que eu quero deixar com você: não seja precipitado. Não seja precipitada. Sabe, amigos, nem toda oportunidade que temos na vida vem de Deus. Vou repetir. Nem toda oportunidade que se apresenta diante de nós, dos nossos olhos, foi Deus quem promoveu. Nós temos um inimigo, que Jesus chamou de um ladrão, que veio senão para roubar, para matar e para destruir. Esse é o plano que o nosso inimigo tem a respeito de todos nós. E oportunidades podem ser uma grande armadilha para cada um de nós. Quero ler com você um texto, volta lá para Gênesis 13, vou terminar com ele e aplicando aqui o não seja precipitado ou não seja precipitada, que é o terceiro aspecto aqui das dicas de ouro que nós podemos aprender sobre oportunidades. Gênesis capítulo de número 13. Gênesis 13. Vou até buscar na NVI aqui, que é a versão que melhor me chamou a atenção. Gênesis 13. Se você tem a versão NVI, você tem um título chamado A Desavença entre Abraão e Ló. Contextualizando, quando Abraão e Sara saíram de Ur dos Caldeus, sob uma promessa e uma orientação de Deus, eles levaram um dos seus sobrinhos chamado Ló, sobrinho de Abraão. Eles levaram. E durante a travessia, para eles chegarem até um lugar onde se estabeleceriam, eles começaram a ficar muito ricos, a ganhar muito dinheiro. Naquela época não tinha espécie. Eles tinham muitos pastores e muitos gados, muito animal. Eles prosperaram demais, a ponto de estarem tão prósperos que, num determinado momento, a terra onde eles estavam não supria a carência dos seus gados. Surgiu uma desavença entre os pastores, então, de Abraão e de Ló. E dessa desavença eles tiveram que conversar como família. Abraão, então, diz assim a Ló, no verso 9 de Gênesis 13. Aí está a terra inteira. Olhem isto. Aí está a terra inteira diante de você, Ló. Vamos nos separar.
Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Ou seja, diametralmente oposto de você. Nós precisamos nos separar. Mas aí está toda a terra. E olha o que diz aí no verso 10. O que Ló fez? Ló olhou, ou seja, ele usou a lâmpada do corpo, a lamparina do corpo. Ló olhou. Veja a perspectiva da coisa. Imagine que eles estavam num lugar central. Abraão chama seu sobrinho para uma conversa e diz, ó, vamos precisar nos separar, prosperamos demais. E está tendo crise entre nós. Mas Ló, vou dar para você a oportunidade. Olha o termo oportunidade. Ló, vou dar a oportunidade para você escolher para onde você quer ir. Se você for para um canto, eu vou para o outro completamente distante. Mas você vai ter agora a oportunidade, Ló, de escolher para onde você vai. Vou te dar a primazia de escolha. A oportunidade está nas tuas mãos. O verso 10 diz que a primeira coisa que Ló fez foi olhar. Escolheu todo o Vale do Jordão. Se você olhar na geografia, o Vale do Jordão, se fosse à esquerda, à direita era um deserto enorme. Ló sabia que ao escolher aquilo que era mais vistoso aos olhos, ele estava colocando o tio numa roubada. Mas diz o texto que Ló viu, ele olhou, viu o Vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Verso 12, Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Nem toda oportunidade na nossa vida vem de Deus. O que Ló fez? Ló olhou. Ele escolheu a direção de levar toda a sua prosperidade, sua esposa e seus filhos para um lugar que parecia muito bonito, fator estético da vida. Ló não teve o cuidado de avaliar os riscos e perigos que envolvia aquela situação. Ló poderia ter dito, tio, muito obrigado pela oportunidade, obrigado pela primazia de poder eu escolher para onde ir, mas tio, eu não posso tomar uma decisão desse tamanho, eu não posso agarrar uma oportunidade como essa, sem antes conferir o que Deus pensa, o que a minha família pensa, o que os meus pastores, cooperadores pensam. Eu não posso tomar uma decisão de uma oportunidade como essa só do ponto de vista pessoal e estético. Eu preciso sondar melhor esse assunto. Mas não foi isso que Ló fez. Ele olhou, achou bonito e disse, é de Deus. Quantos de nós já não teve prejuízo na vida porque olhou, achou bonito ou bonita, e eu nem vou aqui empobrecer a mensagem final, dando exemplo para não correr o risco de não tomar todos os exemplos, mas você sabe que todas as oportunidades que nós aproveitamos mal na nossa vida tem a ver com precipitação, e precipitação porque a gente achou muito bonito, muito vistoso, mas no final era uma roubada na nossa vida. Já aconteceu isso com você? Tomou uma decisão precipitada, chamou de oportunidade o que era uma roubada, e depois quando você foi para lá, você viu os prejuízos que você teve que administrar. Ló ficou pobrezinho em Sodoma e Gomorra, e você conhece a história. Sodoma e Gomorra foi uma cidade que Deus mandou fogo para destruir. Ele perdeu a sua mulher lá, suas filhas e filhos foram violentados. Ele foi para um lugar terrível, porque ele escolheu do ponto de vista natural. Ele não levou em consideração espiritual. Ele não consultou ninguém. Ele achou bonito e falou, é de Deus. Quanta gente entrando numa roubada dizendo, é de Deus, quando de Deus não tem nada. Cuidado, se você precisa tomar alguma decisão, de alguma oportunidade na sua vida, que não dê tempo de você consultar a Deus, não pode consultar a tua família, não pode avaliar melhor as circunstâncias e riscos, isso não é uma oportunidade. Se o que você está próximo de tomar de decisão, achando que é oportunidade, você não tem segurança que isso é resposta de oração, isso vai se tornar uma roubada na tua vida. Vai destruir você, vai prejudicar a sua família, vai consumir o patrimônio que você juntou até hoje, porque oportunidades vão ser consagradas a Deus. Como tem gente precipitada nos nossos dias, fazendo, indo, batendo a cara, e depois ficam estatelados por aí, perdidos, se culpando, chorando as perdas, buscando culpados, porque foi
precipitado. Precisamos tomar cuidado ou não, irmãos? Está pesada a mensagem? Precisamos tomar cuidado com esse assunto ou não? Nem toda oportunidade bonitinha que se apresenta diante dos nossos olhos é uma oportunidade de Deus. Pode ter coisa do nosso inimigo comum, Satanás envolvido ali. E geralmente quando vem do inferno, esteticamente é muito bonito. E tem oportunidades que são de Deus, que a embalagem não é chamada oportunidade. Às vezes o que você enxerga é ameaça, mas é uma oportunidade de Deus. Para você ser abençoado e abençoada, para você crescer, para você se desenvolver. Não tem cara bonita, mas é de Deus. Mas é de Deus. Precisamos tomar muito cuidado. Ló levou toda a sua família, porque foi precipitado. Levou toda a sua família para a destruição. Perdeu tudo o que tinha, viu a sua mulher se converter numa estátua de sal. Onde começou isso? Começou quando ele teve a oportunidade de escolher, fazer uma escolha desse tamanho, dessa magnitude, mas foi precipitado. Avaliou só pelo fator estético. Pode olhar, e eu encerro aqui enquanto a banda vai chegando. Boa parte do que a gente tem em casa, comprado, e que a gente não precisava ter, e hoje estamos pagando sem condições de pagar, tem a ver que a gente foi precipitado. Foi no shopping, geralmente amargurado, ferido, foi só para comprar um chocolate na Cacau Show para dar uma aliviada, voltou com uma máquina de lavar que nem cabe na lavanderia. E comprou com dinheiro que nem tinha no orçamento. O que aconteceu? Você pergunta para a pessoa, o que aconteceu? Bonita, reluziu, o vendedor me enganou, me disse um monte de outras coisas. E eu estou dando um exemplo muito trivial, mas boa parte das nossas precipitações tem a ver com aquilo que a gente olha. Por isso que diz o Cântico das Crianças, num tempo antigo, cuidado os olhinhos do que olha. Os olhos são a lâmpada do corpo. Cuide bem do que você olha. Tenha uma perspectiva correta de Deus sobre tudo. Não faça compromissos voltados por aquilo que você só está vendo. Consulte as pessoas. Quantas vezes você saiu da loja, como eu também, estava assediado, tentado a comprar alguma coisa que naquela hora fazia todo sentido. Você dormiu, acordou pela manhã e falou assim, ainda bem que eu não fiz aquela loucura. Não precisava. Que alívio. Mas muita gente faz muitas escolhas e acham oportunidades por aquilo que vê. Que Deus nos livre de sermos precipitados e chamar tudo de oportunidade. Nem tudo é. Às vezes é uma armadilha para nós. Mas se você tiver com seus olhos abertos, com a lâmpada dos seus olhos bem aberta, você e eu, nós vamos enxergar tudo o que Deus está fazendo na nossa vida. Vamos ficar em pé?